Bom dia, meu nome é Nicole e uma pergunta que foi muito frequente no ano passado finalmente entrou em consenso no mundo científico. As vacinas realmente causam autismo? Eu sei que parece um tema controverso, porque as vacinas fazem parte da nossa vida há muito tempo. E vocês estão corretos, realmente é um tema controverso, isso não faz sentido nenhum. Na verdade, o que eu vou falar nesse TED hoje vai ser sobre negacionismo científico. E eu vou abrir uma nova ramificação. Eu vou falar sobre negacionismo científico nas ciências humanas. Quando eu estava escolhendo esse assunto, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi realmente falar sobre negacionismo científico, porque ele foi um assunto muito comentado do ano passado e eu achava muito interessante por causa das fake news, enfim. E por eu estar pesquisando muito sobre isso, o algoritmo do meu celular começou a me entregar conteúdos relacionados a isso. E apareceu um vídeo de um rapaz para mim, que se eu não me engano ele era um professor de sociologia ou de história, e em um vídeo no TikTok ele falou, ele abordou o tema de que as ciências humanas, quando comparadas às ciências naturais e exatas, elas são levadas muito menos a sério no quesito ciência, porque segundo ele, as ciências humanas, elas não são tão levadas a sério quando o assunto é metodologia científica, quando o assunto é metodologia rigorosa. Muitas pessoas acreditam que as ciências humanas são baseadas em opiniões pessoais do pesquisador. Então, para explicar esse assunto para vocês, vou começar por tópicos. Primeiro, o que é ciência humana? É o conjunto de saberes que se refere a pensar a condição humana sobre vários aspectos. Quando eu estava escolhendo esse tema, eu pensei em abordar ele exatamente porque o negacionismo científico ele é muito mais presente nas ciências humanas do que nas ciências naturais e exatas. E, além disso, ele é muito menos percebido, exatamente por esse senso comum de que nas ciências humanas não existe essa análise rigorosa do método científico. Um exemplo desse pensamento de senso comum já começa na escola, que é um dos primeiros ambientes sociais que a gente tem contato, em que, quando a gente está estudando matérias exatas e naturais, os professores têm muito mais, eles puxam muito o nosso pé em relação às referências, em relação às fontes, se é uma fonte confiável, se não é uma fonte confiável. Ou seja, eles abrem muito a nossa mente em relação ao que é a opinião pessoal da pessoa e o que é o saber científico. O que não acontece da mesma maneira, ou pelo menos com a mesma rigidez, nas ciências humanas. É muito raro puxar o nosso pé, quando a gente está estudando história, sociologia, filosofia, sobre as fontes, sobre as referências. Um antropólogo, Roberto da Mata, ele diferenciou as ciências humanas das ciências exatas e naturais. Ele falou que as ciências naturais e as ciências exatas, elas têm como matéria-prima a sistematicidade, a regularidade, os eventos se repetem, que eles podem ser vistos, testados e experimentados, e na maioria das vezes, reproduzidos em laboratório. O que é diferente das ciências humanas, que elas não têm regularidade, são eventos totalmente complicados, que não têm sistematicidade e que, além disso, os seus sujeitos, ou seja, as pessoas que vivem naquela sociedade, eles podem ressignificar eventos, dependendo do seu contexto social ou histórico. As ciências humanas, elas têm sim métodos científicos, que são diferentes das ciências naturais e exatas, mas eles existem, e eu vou dar 3 exemplos para vocês. O primeiro é um método observacional, que o pesquisador ele vai utilizar da observação direta e sistemática de eventos ou comportamentos ou fenômenos, em que ele, apesar de ele estar observando o ambiente, ele não vai poder utilizar dos sensos comuns dele, dos preconceitos, dos pensamentos dele. O segundo método é um método comparativo, em que vai acontecer normalmente nas ciências sociais, em que eles vão utilizar de grandes agrupamentos populacionais em diferentes universos populacionais, ou seja, um exemplo, eles vão pegar 2 cidades, uma que tem pessoas de classe média alta e uma de pessoas de classe baixa, e vão comparar, sei lá, o desenvolvimento do EAD, qual teve maior qualidade, frequência de alunos, enfim. E o terceiro método é um método histórico, em que é a análise de dados históricos, de documentos. E aí eles vão ter meios de observar isso, que podem ser por dados físicos,
que é as marcas que os objetos deixam na história, ou por dados intencionalísticos, que podem ser, por exemplo, a arte, a linguagem ou a música. Agora, como eu já expliquei ciências humanas, eu vou explicar o que é negacionismo científico. Negacionismo científico ele vai ser definido como argumentos sem fundamentação científica para criar narrativas fictícias de acontecimentos ou fatos. Isso ele não é um acontecimento frequente, não é um fenômeno frequente, já aconteceram em várias sociedades, com ferramentas diferentes, em tempos diferentes, só que hoje, na contemporaneidade, ele ganha esse nome de negacionismo científico e tem também como ferramenta de militância anticientífica as fake news. Eu vou utilizar do argumento de duas pesquisadoras para dar características do negacionismo. Primeiro, a Carla Ferretti Santiago, que ela dá dois argumentos, duas características do negacionismo, que ela fala: extrematizar a relatividade do conhecimento, ou seja, ele pega um conhecimento que já está consolidado e faz parecer com que aquilo seja uma mera narrativa, uma mera interpretação do pesquisador, e teoria do complô, em que são daquelas das teorias da conspiração, que são muito famosas, todo mundo conhece, todo mundo já sabe de alguma, em que eles criam grandes interpretações de algum evento e fazem você acreditar que aquilo foi um complô do Estado contra a população para esconder alguma coisa, enfim. E a segunda pesquisadora, que é Silvana Souza do Nascimento, que ela é professora de métodos e técnicas de ensino da UFMG, em que ela utiliza 4 efeitos no artigo dela, só que aqui eu só vou abordar 2, que são os que eu achei mais interessantes, que são o efeito da cortina de fumaça, que é quando tem argumentos díspares, que sozinhos eles não têm sentido nenhum, mas que eles são colocados em uma ordem lógica, que parece que tem uma retórica consensual, e que vão te induzir a acreditar que aquilo é real. E o efeito zumbi, que são exatamente daquelas teorias de coisas que é até surpreendente acreditar que tem pessoas que ainda acreditam nela, por exemplo, a Terra plana. É surpreendente acreditar que isso voltou ao assunto e que fazem exatamente como um zumbi, né? Renascem dos mortos. Então, é surpreendente acreditar que elas ainda são faladas. Como eu abordei pessoas da ciência, eu vou abrir uma nova nuvem, eu vou abrir uma nova discussão, que é a diferença entre ceticismo e negacionismo. Essa é uma dúvida, essa é uma questão, é uma discussão muito frequente no mundo da academia científica, porque eles têm a dúvida exatamente de em que momento uma crítica a uma teoria deixa de ser ceticismo e se torna negacionismo. Porque os cientistas eles estão o tempo inteiro tentando derrubar a teoria um dos outros, o que não é ruim. É assim que a ciência funciona, você tem que criticar uma teoria para que ela seja comprovada, esse é o trabalho deles. Ou seja, o ceticismo é uma característica fundamental do cientista, porque ele tem que duvidar da teoria para que ele possa exercer o trabalho dele. Só que o ceticismo do cientista, ele vai duvidar até que pareça razoável adotar um determinado ponto de vista. Ou seja, ele não vai ficar negando coisas que já foram comprovadas há muito tempo, o que é diferente do negacionismo, em que nega evidências super persuasivas, ou seja, de acontecimentos, de conhecimentos que já são comprovados com métodos eficazes, que não é nem mais uma discussão, que ninguém mais perde tempo discutindo aquilo. Então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A partir de hoje, qual vai ser o seu relacionamento em relação às ciências humanas? Qual lado você vai escolher? O lado do ceticismo ou do negacionismo? É isso, muito obrigada.